Olá, bom dia. Eu sou Constança Rezende, repórter do UOL. E hoje nós estamos aqui com o presidente da CPMI das Fake News do Congresso, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente ao vivo, dando essa entrevista para o UOL. E principalmente nesse momento tão importante, né, que a CPMI tem sido o assunto geral, assim, né, óbvio, né, depois da pandemia, mas também a CPMI ganhou um destaque por essa questão do presidente Jair Bolsonaro, briga com o ex-ministro Sérgio Moro, e o senhor, como presidente da CPMI, eu queria saber como é que está a comissão agora, qual é a situação atual da CPMI das fake news no Congresso? Ela está parada, ela está trabalhando? Qual o status dela oficial, na prática? O senhor pode explicar para a gente? Bom dia, Constança. Bom dia a todos os internautas desse grande portal UOL. Prazer falar para você, principalmente nesse momento aí de turbulência na nossa República, onde o Brasil está parado pela pandemia do coronavírus e também assolado pela pandemia eletrônica, pela pandemia tecnológica, pela pandemia das fake news que estão se alastrando o Brasil afora, de pessoas que utilizam das redes digitais não para praticar o bem, mas para praticar o mal. São os verdadeiros marginais, como eu chamo. Mas a CPMI, nós fizemos um requerimento nesse mês de abril, foi prorrogada por mais 180 dias. Os prazos também, via uma questão de ordem que fiz em plenário, foram suspensos, já que não estamos tendo sessões presenciais. Mas isso não está impedindo que a nossa equipe técnica dê sequência às nossas investigações, porque, na verdade, independente de estarmos presencialmente, nós temos atividades junto às redes, às plataformas do Google, Insta, Face, WhatsApp, para que a gente possa, com isso, substanciar, ao final dos trabalhos, um relatório que a gente apresente que dê segurança à sociedade brasileira, que proteja as instituições, que proteja a própria imprensa, que estão sendo esses órgãos geralmente atacados a cada hora na nossa nação. Então, nossa ideia é não suspender os trabalhos efetivamente. Estamos com os trabalhos suspensos, presencial no seio do Senado, mas fora do Senado, continuamos os nossos trabalhos. Mas, formalmente, a CPMI está parada com os prazos de suspenso. Formalmente está parado, por exemplo, estamos com 60 requerimentos de quebra de sigilos bancários, fiscal, telefônico, telemático, só poderemos votar após o retorno da sessão presencial, e também temos 165 requerimentos de convocações e convite, que também ficarão para o retorno das sessões presenciais. Isso só pode ser votado quando voltar às sessões presenciais após a pandemia. Exatamente. A pandemia, eu torço até que ela se debele, se acabe o mais rápido possível, independente até da CPMI, até para poder darmos segurança maior à população brasileira, mas tão logo a pandemia cesse, o presidente do Congresso irá reconvocar a reabertura dos trabalhos, e aí, com certeza, na primeira ou segunda sessão, nós colocaremos esses requerimentos em pauta para deliberarmos. Então, eu posso dizer que agora os técnicos estão trabalhando, né? Embora esteja formalmente suspenso, os técnicos estão analisando dados. O que os técnicos estão fazendo nesse momento na CPMI? Olha, os técnicos estão pegando perfis que foram detectados via denúncias de perfis falsos, de CPFs, até de pessoas mortas que foram usadas para abrir contas no WhatsApp, para disparar mensagens em massa. Então, eles estão tentando detectar a origem, porque quando você pega um chip de uma pessoa que morreu e habilita esse chip numa companhia telefônica e você abre uma conta no WhatsApp, você tem que saber quem foi esse autor, quem foi esse artista, assim chamam, que conseguiu fazer esse crime. Que também CPFs de laranja, ou seja, de pessoas que não têm nenhum conhecimento, também foram utilizados para abrir contas no WhatsApp, perfis, tanto no Insta como no Face, e nós temos que chegar a essas pessoas, porque quando eles usam caricaturas, se esconde atrás de uma caricatura, e quando você vai na investigação, você não consegue descobrir até então quem é aquela pessoa. Ele começa a atacar os alvos anonimamente. Então, eles estão blindados pelo pseudo-anonimato. Eu não tenho dúvida, Constança e meus caros
internautas do UOL, que essa blindagem, esse anonimato, esse pseudo-anonimato, isso nós vamos conseguir descobrir. Porque não podemos ficar nesse país ficando refém de pessoas que utilizam esse pseudo-anonimato para nos atacar, para depreciar o povo brasileiro e as instituições. É fácil chegar aos autores dessas contas que seriam falsas? A CPMI tem esse corpo técnico para conseguir quebrar isso, chegar até o autor? Olha, temos uma parte já que está trabalhando, solicitei ontem até ao presidente Davi que reforçasse a nossa equipe, com pessoas também que têm expertise nessa área tecnológica, porque o importante é que a gente consiga, Constança, a colaboração das plataformas sociais. Por exemplo, eu fiz um ofício ao Facebook solicitando a quebra de sigilo, isso lá atrás, de várias denúncias, de vários perfis tidos como falso, tipo Snapnaro, tipo Bossofeios e tantos outros. O Face nos mandou os IPs das máquinas. De posse desses IPs, nós conseguimos detectar uma máquina que estava instalada na Câmara Federal. E isso foi até uma matéria que a gente deu no UOL, né? Que estava uma máquina que estava instalada no gabinete do Eduardo Bolsonaro. O perfil era feito pelo assessor dele, Eduardo Guimarães, aquela página Bolsofeios, né? Que inclusive eles entraram na justiça, suspendendo até a sequência dessas investigações. A ministra Rosa Weber deu a liminar parcial, dizendo que teve pedidos de requerimento com algum erro de forma, mas os autores estão corrigindo para até voltar, tornar protocolar na ação, corrigindo até as formas. Mas também o Senado entrou, já se defendeu, já agravou da decisão da ministra, e estamos aguardando também agora talvez a decisão de mérito, não sei se dará tempo, dentro ainda do prazo da CPMI. Mas diga, olha essa ação do Eduardo contra essa conta que foi encontrada no gabinete da Câmara. O Eduardo Bolsonaro também entrou com uma ação no STF agora para parar a CPMI, né? E a ação está com relatoria do ministro Gilmar Mendes, do STF. Exato. Como é que você vê esse movimento do filho do presidente, né, do deputado Eduardo Bolsonaro, querendo parar a CPMI? Olha, eu vejo isso como se fosse uma vulnerabilidade, que a partir do momento que... Aquele provérbio popular que aqui na Bahia a gente muito diz, quem não deve não teme. A partir do momento que ele entra no Supremo Tribunal Federal para acabar com a CPMI, ele está com algum receio da CPMI chegar a algo que possa vir a comprometer. Tudo isso estamos na fase das suposições, mas a partir do momento que ele entra, eu quero ratificar, está tendo medo de alguma coisa, porque não há essa necessidade de terminar a CPMI. A CPMI não é para investigar pessoas, é para investigar um fato que está acontecendo no Brasil no geral. Existe perfis e fakes contra vacinas, agora uma enxurrada de fakes a respeito do coronavírus, mas eles só estão vislumbrando o fake na questão presidente da República. E as fake news estão alastradas no país em vários segmentos. E tem fake news depreciando marcas, tem fake news depreciando famílias, tem fake news de toda maneira. Então, o que eu quero com a CPMI ao final dela, independente da linha política, porque o ofício de criação da CPMI foi protocolado no Congresso Nacional por um deputado da bancada do presidente Bolsonaro, o Alexandre Leite, do São Paulo, do Democratas. Eu recebi o requerimento aprovado com 4 itens: investigação das eleições de 2018, prática de cyberbullying, proteção de dados e me parece que o 4º item é pedofilia. Quer dizer, nós temos 4 frentes de investigação. Se as eleições de 2018 estão incomodando o clã bolsonarista, mas nós temos as outras frentes que precisam ser protegidas no Brasil. Não sei se vocês lembram quando uma moça ou senhora foi morta a porrada no Guarujá porque confundiram ela numa rede social, dizendo que ela fazia magia negra. E tantas pessoas são aí gente expulsa de casa, marido batendo em mulher, marcas sendo depreciadas, tudo fruto de fake news. Então, nós temos que proteger. Então, a partir do momento que o Eduardo entra na justiça para suspender os trabalhos da CPMI, para mim é um desserviço à nação. É um desserviço à nação. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu que o Senado se pronunciasse. Acredito que, se não chegou ontem, deve estar chegando hoje.
esse pedido, soubemos disso até pela própria mídia. O Senado vai preparar a peça do que ele quer que a gente fale, e espero que ele negue a liminar para que os trabalhos da CPMI dê a sua sequência e a gente possa esclarecer o que foi de errado nas eleições, para um lado ou para o outro lado. Eu sempre digo, teve gente que foi depor em requerimento de deputado do PT, o cara chegou lá, falou o inverso, falou contra o PT. Então, eu não estou lá preocupado se o depoente vai falar de PT, se vai falar de Bolsonaro, se vai falar de PDT, para mim não importa. Eu quero simplesmente que a CPMI seja um fórum de esclarecer os fatos e que a gente possa vir a coibir, nas próximas eleições, os atos que foram utilizados ou supostamente utilizados nas eleições passadas. Outra coisa que o senhor também tem sentido, a CPMI já acabou o prazo dela algumas vezes e o senhor teve que fazer um requerimento para prorrogar. Também houve um movimento da bancada bolsonarista para tentar retirar assinaturas e não ser prorrogada. Há uma resistência dentro do Congresso por parte dos deputados e senadores ligados ao presidente para essa CPMI não se estender? Olha, na Câmara eu não sei te informar, mas no Senado foram coletadas 36 assinaturas, o mínimo necessário eram 27 dos senadores. Houve uma ação da liderança do governo e também de ministros do governo para que senadores retirassem as assinaturas. 11 senadores retiraram as assinaturas, ou seja, caiu para 26 apoios. Com esses 26 apoios, a CPMI seria realmente extinta. Mas nós conseguimos o apoio de mais 7 novos senadores e protocolamos, e com isso a CPMI passou. Mas uma pressão muito forte. Inclusive, com promessas que eu soube também, os que retiraram as assinaturas, alguns até me ligaram, dando até uma satisfação por amizade. Olha, fui pressionado, o governo quer que eu tire a assinatura. Eles admitiram para o senhor que sofreram pressão do governo para retirar a assinatura? Teve colega que disse que ligou, que pediu para tirar. Alguns me telefonaram e falaram isso. Eu até achei ruim, Constância, porque então negócio, eu acho que não sei, eu gosto sempre de repetir, apesar de ter que ter uma conduta de magistrado, por ser presidente da CPMI, eu fico me perguntar por que o governo está nessa ação de acabar a CPMI, por que os filhos do governo nessa ação para acabar a CPMI. Então, isso até nos aguça o sentimento de ir atrás, de investigar, porque algo está por trás disso. Porque tem efeito reverso. Esse movimento dos filhos para tentar barrar a CPMI tem um efeito reverso. Um efeito reverso, porque não é só Ângelo Coronel, mas qualquer parlamentar, quem está vendo que estão fazendo essa campanha para acabar com a CPMI. Dizer que a CPMI está chocando com o coronavírus, isso é conversa fiada, isso é balela. Dizer que a CPMI gasta recursos, a CPMI foi destinada R$250 mil pelo período da CPMI para se algum convidado ou convocado dizer, eu não vou porque não tenho dinheiro, então nós temos que pagar passagem, hospedagem, isso é o praxe de qualquer CPMI. Quer dizer, os argumentos que eles utilizam são argumentos banais, argumentos sem argumento, para querer extinguir a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito de Combate à CPMI, às fake news. Um argumento deles também é que isso não seria fake news, seriam piadas, seriam memes, e que isso poderia contrariar a liberdade de expressão. Senador, explica qual é o limite disso, de ser fake news e ser essa criação de memes que eles falam, piadas. Se for piada e meme, serão provados nos autos, ao final do relatório, mas também o que não for meme e piada, acredito também que tem que solicitar que sejam indiciados ao Ministério Público, para que o Ministério Público abra uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se for de parlamentar, que a gente encaminhe para o Conselho de Ética para as devidas providências. Mas se for meme e piada, eles estão isentos. Eu não vou dizer a você que concordo que seja memes e piada, porque tem fatos que não são memes e piada. Então, só ao final do relatório que eles vão ver se eles têm razão, um argumento que é meme ou que é piada, ou se nós da CPMI, ou os parlamentares que protocolaram pedidos de convocação e quebra, se eles estão com a razão ou não. Porque, na verdade, a CPMI, tudo inicia de um requerimento que um parlamentar faz para a presidência, eu pauto,
e o colegiado da CPMI vota favorável ou não. E esse colegiado é um colegiado suprapartidário. Quando eu fui eleito à unanimidade como presidente da CPMI, eu fui eleito por todos os partidos, situação, oposição e partidos independentes, pela minha postura de independência, porque eu não sou atrelado nem ao governo nem à oposição, eu sou neutro. No Congresso Nacional, minha postura sempre foi de neutralidade. Claro, eu tenho minha torcida, isso é normal de qualquer ser humano, qualquer cidadão. Mas, quanto a memes e piada, reforçando a sua pergunta, só ao final para sabermos se eles têm razão ou não. Senador, vocês estão chegando perto do grupo que opera isso? Existe uma ação coordenada de ataques, de ódio? Vocês já conseguiram identificar isso, chegar nas principais cabeças? Olha, existe uma orquestração, vamos assim falar, porque eu, como recebo muitos ataques nas redes sociais, eu vejo que os textos são iguais, como se fosse mandado aquele texto para uma central e aquela central redistribuísse para as suas subcentrais no Brasil. Tanto é que é idêntico, só muda o perfil de quem está enviando. Eles não tomaram nenhum cuidado de botar uma vírgula no texto ou botar um acento numa palavra que está faltando um acento. Então, a gente sente visivelmente que há uma coisa literalmente orquestrada para fazer isso. Você pega, durante o dia, você detecta que, naquele mesmo instante, as suas redes sociais recebem aquele ataque. Como disse, 8 da noite, vamos disparar esse texto. Aí, dispara em todas as redes sociais. Então, está caracterizado, claro, que existe uma organização por trás disso. E se tem essa organização, que eu chamo de criminosa, alguém aumentou e alguém está pagando. Então, nós temos que chegar ao mentor e quem está financiando. Porque embaixo, os peixinhos miúdos, vamos assim falar, os operadores, eles devem receber salário para isso. Mas o que nós queremos chegar para proteger a sociedade brasileira, proteger as instituições, é penas duras para mentores e patrocinadores. Então, o senhor acha que esses ataques eles são coordenados, que há uma cabeça por trás disso tudo, e que, além desses ataques serem coordenados, as pessoas que operam também receberiam recursos financeiros desse operador? Constância e meus caros internautas, ninguém trabalha de graça. Se alguém está sentado numa mesa, num birô, para disparar mensagens, ele está ganhando alguma coisa. O mentor não vai ter a capacidade nem de tempo de sentar junto a uma máquina para soltar esses ataques. É uma rede no Brasil, acredito que existe uma rede no Brasil, talvez até gente sediada fora do Brasil. Vocês já conseguiram achar algum indício de que isso teria algum tipo de operação fora do país? Não, existe, na quebra dos sigilos das máquinas, vieram números de telefone de outros países. Que países? Tem do Uruguai, tem da Flórida, nos Estados Unidos. A priori, ele te fala esses dois países que foi detectado, foi enviado das plataformas essa configuração, chips brasileiros e chips internacionais. Nós já descobrimos isso também. Então, o que é que acontece? As contas que foram banidas do WhatsApp, também nós estamos pedindo ao WhatsApp que nos forneçam quem operou aquela conta, qual o IP da máquina que operou aquela conta. O WhatsApp me disse, no requerimento que eu fiz a ele, que não poderia me dar o conteúdo que transitou entre as contas, ou também as contas, porque eles estavam regidos pela Corte Americana. Eu discordei e voltei a ratificar o meu pedido. Se eles têm sede no Brasil, eles têm que estar subordinados às leis brasileiras. Eles arguíram que estão subordinados às leis americanas. Então, isso é uma dificuldade, isso é uma das dificuldades para a CPMI trabalhar hoje em dia, essa não cooperação do WhatsApp, de não querer dar essas informações? Eles não querem nos dar o conteúdo, que o conteúdo é muito importante. No primeiro ofício do WhatsApp, eles viu um acordo do Emilat que teria que o Ministério da Justiça solicitar à Corte Americana a quebra. Eu respondi também que não admito isso, que eles estão, repito, sediados no Brasil, tem que estar subordinados à lei brasileira. Caso nesse segundo ofício, que não me responderam ainda, eles também não enviem essas quebras, nós vamos ajuizar para ver se
o Supremo Tribunal Federal os obriga a nos fornecer esse conteúdo. Então, essa aí é um fato concreto que a gente precisa ter, porque aí são provas. Porque não adianta viver somente da CPMI de suposições. Eu não sou jurista, sou engenheiro, eu não gosto de suposições, eu gosto de provas, para ninguém incriminar ninguém que não mereça ser incriminado. E também não passar a mão na cabeça de quem não merece ser também anistiado ou protegido. Então, por isso que eu quero provas concretas, provas reais, para sair da celeuma ou sair da seara de suposições. Então, vocês estudam ajuizar contra o WhatsApp? Na verdade, é o grupo, né? É o Zap, o Insta e o Face, que é o mesmo grupo econômico. Então, mas vocês ajuizariam essa ação aqui no Brasil ou lá fora? Como é que seria isso? Não, aqui no Brasil, porque eles têm sede no Brasil. Se eles não tivessem sede no Brasil, é uma coisa. Mas como eles têm sede no Brasil, nós temos que ajuizar para que o CEO dele aqui, o gerente geral deles, ou o diretor deles, seja intimado e nos forneça esses dados. Porque eles forneceram várias contas que foram banidas por suspeita de envio em massa no período eleitoral. Muitas contas eles baniram. E nos forneceram vários números. Com essas contas, descobrimos IPs. Os IPs também, você não consegue descobrir quem operou aquela máquina. Coincidentemente, o do Eduardo Bolsonaro, porque estava lá o e-mail dele quando criaram. Entendeu? Então, se eles fizeram algo de errado nessa máquina lá do Eduardo Bolsonaro e do Edu Guimarães, eles, aqui para nós, deixaram uma digital muito grande, que está lá o e-mail dele. Então, deixaram a digital e foi até do infantilidade, se queriam fazer algo de errado, deixar o nome dele lá, mas só o celular fatos... também, né? O celular da conta de ódio era o celular de um assessor do Eduardo Bolsonaro. Também. Exatamente. Então, só os fatos, depois é que vai comprovar se houve também uma infantilidade ou se realmente não há nada comprometedor com essa conta. Aí nós temos que correr atrás disso. O que acontece agora que vocês identificaram essa conta ligada ao assessor do Eduardo? A CPMI vai fazer o quê a partir disso, desse dado? Vai pedir mais alguma coisa? Não, o primeiro passo é que a ministra Rosa Weber, ao receber o agravo do Senado, se ela vai reconsiderar ou não. E se ela não reconsiderar, naturalmente vai para aliás, se ela acatar, vai para o pleno do Supremo Tribunal decidir se mantém a sentença que ela deu, o caso liminar que ela deu, ou se derruba a liminar. A partir daí, se a gente conseguir ver os conteúdos que trafegou dentro desse perfil lá do Eduardo Guimarães, o relatório final da CPMI vai propor algum indiciamento, se for, no caso do Eduardo Guimarães, ao Ministério Público, bem como também ao deputado, ao Ministério Público e ao Conselho de Ética. Porque a CPMI, gente, ela não tem poder punitivo. A CPMI, o poder dela é investigativo. Então, não podemos confundir investigação com sentença, investigação com punição. É bom que fique claro. Eu recebo, Constância, muitos zap nas minhas redes dizendo o que é que vocês vão punir, de que maneira. Eu tenho que ficar explicando diariamente, minha equipe, que nós não temos poder punitivo. O nosso poder é investigativo. Agora, e o outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro? O senhor também está sentindo que ele está fazendo uma pressão? Também tem rumores de que ele participaria desse gabinete do ódio da presidência, que seria um dos responsáveis por disparar mensagens de ódio e contra supostos adversários do presidente. O senhor também sente alguma pressão vinda do Carlos Bolsonaro contra a CPMI? Constância, internautas, o vereador Carlos, até então, até a semana passada, estava até tranquilo, não atacava a CPMI, mas sábado, retrasado, ele descarregou veneno em cima da CPMI, chamando de vagabundos, também falando mal da minha pessoa. Quer dizer, até então ele estava calado. O Carlos Bolsonaro, ele te xingou? O que ele fez? Não... Postou nas redes dele, CPMI de vagabundos, depreciou a CPMI. Ou seja, é isso que me deixa curioso. Por que esse pessoal estão tão nervosos de querer a todo custo depreciar a CPMI, descaracterizar a CPMI e acabar com a CPMI? É isso que nos deixa curioso. O próprio presidente, lá atrás, disse que todas as redes sociais dele, quem cuida é o filho, Carlos.
porque cuida do filho Carlos. Até então, na CPMI, não se chegou a nenhum indício do envolvimento direto do caso Bolsonaro. Não se chegou. Não sei se ele é o operador, se ele é o mentor ou se ele é o financiador. Até então não chegou. Inclusive, há até um requerimento de convocação do Carlos, que deverá também ser pautado nas próximas sessões que tivermos condições de fazer presencial. Então, nós estamos nesse círculo de busca para ver se a gente chega a pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, para amarrar esses pontos. Porque essas coisas digitais, elas são muito complexas, não é fácil. São muito complexas. Isso mexe com algoritmos, isso mexe com pessoas que podem usar CPFs falsos, pessoas que podem usar caricatura. Então, é complicado, não é fácil. Não é fácil. Mas haveremos de confiar que a gente poderá chegar a um final que a gente possa proteger as futuras eleições, que eu não acredito, eu sou muito franco, eu não acredito que vá comprometer a CPMI, comprometer a eleição de 2018, não acredito, eu sou muito pragmático nisso, porque eu acho que esse problema de eleições de 2018 é um problema do TSE, não é problema da CPMI, mas o que eu quero é que as próximas eleições sejam feitas com tranquilidade, sem usar o uso de redes sociais para interferir no resultado das urnas. O que eu quero é isso, que a gente vete mensagens em massa, que a gente vete perfis falsos para depreciar o candidato a prefeito, para depreciar o candidato a vereador. Então, são essas coisas que eu quero que a CPMI deixe de legado. Quanto à questão de eleições de 2018, isso é problema da justiça. Não é a CPMI que vai caçar o presidente. Agora, senador, também ocorre uma investigação, um inquérito sobre o mesmo assunto no Supremo, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. E até que, aqui nos bastidores de Brasília, pessoas têm dito que é um inquérito também que incomoda muito a família do presidente Jair Bolsonaro. E é sobre o mesmo assunto da CPMI, as fake news. Vocês compartilham informação, há um diálogo, são os mesmos depoentes, a deputada federal Joyce Hasselmann, ela depois da CPMI, também depois no Supremo. Há um mesmo caminho aí sendo traçado pelos dois órgãos, pela CPMI e pelo Supremo? Olha, quando eu assumi a presidência da CPMI, eu estive no Tribunal Superior Eleitoral com a ministra Rosa Weber, fui me apresentar, que eu não a conhecia, e solicitando que tudo que ela tivesse a respeito das eleições de 2018, que ela compartilhasse com a CPMI. Ela nos deu um livro de matérias catalogadas e tal, mas que não surtiu muito efeito. Estive também com o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a CPMI estava à disposição para juntar os autos de lá com os de cá. Ele me disse, taxativamente, que ia esperar o decorrer das investigações do Supremo e que tinha muito medo de enviar e vazar dados, já que a CPMI nossa ela é composta de muitos senadores e deputados, assessores, e que poderia vazar e atrapalhar as investigações de lá do Supremo. O Supremo entrou com esse inquérito para poder descobrir quem estava atacando a Corte, o Supremo Tribunal Federal. Então, o ponto deles foi atacar a Corte. A nossa CPMI ela é mais ampla. Além dos ataques, tanto à Corte do Supremo Tribunal Federal quanto ao Congresso Nacional e seus integrantes, mas também aqueles outros itens que eu falei, da pedofilia, proteção de dados e eleições de 2018. Então, são pontos totalmente que divergem. A nossa é mais ampla, a dele é mais concentrada nas agressões ao Supremo. Mas a relatora, inclusive, esteve com ele essa semana e ele se comprometeu, tão logo concluísse o inquérito dele, iria mandar para nós e a gente, quando concluísse, enviaria para ele para ver se daí se chegava a um mesmo mentor, ao mesmo patrocinador para pedir o indiciamento. E também, isso é novo, esse encontro foi essa semana, da relatora da CPMI. Eu estava na Bahia, não pude comparecer, me chamaram para ir, eu não pude, ela esteve lá e ela me relatou que o ministro ficou de, ao final do inquérito deles, unir, quando também o nosso ficasse ao final, ou seja, trocar essa figurinha para ver se a gente consegue chegar ao mentor. Porque tudo isso, internautas e Constância, repito dezenas e N vezes, tem que chegar ao mentor e ao patrocinador. E está perto disso, senador? Está próximo ao fim? Eu acho que nós estamos com boas pistas de se chegar, principalmente ao patrocinador, aos patrocinadores. Temos pistas
bem fundamentadas, mas não temos ainda a materialidade disso. Então, seriam empresários? Esses financiadores, eles seriam empresários ligados à campanha? Quem são esses financiadores? Constança, imagine, a própria Joyce, quando delatou o seu depoimento, ela disse que um robô custa R$20 mil. Então, não é coisa para peixe pequeno. O financiador deve ser peixe grande, porque peixe pequeno não vai ter condições de bancar milhares de robôs, como a própria Joyce disse, que tem na rede social para depreciar alvos. Então, é gente que tem bala na agulha. São e o pessoas mentor... conhecidas do público, grandes empresários? Não sei, eu não sei, também não posso pré-julgar quem são essas pessoas, porque empresários, eu acho que nós temos que manter toda a discrição, porque caso ele seja inocente de uma acusação, eu não quero prejudicar a vida de ninguém. Então, isso são informações que só podemos soltar depois que tivermos 100% de certeza. Nós temos, de qualquer maneira, proteger as pessoas, as suas identidades, para que, repito, não haja um pré-julgamento. Uhum. Agora, senador, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, durante a demissão dele na semana passada, ele fez algumas revelações contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele disse que o presidente teria pedido, né, informações sobre inquéritos da Polícia Federal, ele estaria demonstrando preocupação também com aquela nova investigação sobre a participação dos atos antidemocracia, né, que aconteceram também nesse mês. E eu queria saber, o senhor também demonstrou interesse de querer ouvir o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na CPMI. Isso procede? O senhor tem essa vontade? Eu tenho essa vontade, Constança, internautas, porque lá atrás, quando o ministro esteve no Senado, naquele episódio do Intercept, o ministro falou muito que as mensagens estavam apagadas, inclusive do próprio celular dele. Ele disse que, inclusive, não poderia mostrar as mensagens porque não as tinham, até para contestar se o Intercept falou a verdade contra ele ou não. Porque eu quero que fique bem claro para o povo brasileiro que eu não estou aqui para perseguir ninguém, eu quero esclarecimento dos fatos. A partir do momento daquela época, voltando atrás um pouquinho, daquela época, o Intercept acusou o ministro Moro, eu solicitei que ele apresentasse as suas mensagens para confrontar com o Intercept. Ele se negou. Ele apresentou, a semana passada, as mensagens que ele trocou com a deputada Carla Zambelli no Jornal Nacional, da Globo. Então, quer dizer, ele tem mensagens gravadas, guardadas. Então, como ele saiu atirando no presidente, eu também quero ouvi-lo para que, como a PGR também abriu já também inquérito para ouvi-lo, se ele tem razão no que ele acusou o presidente ou se ele não tem razão, ou se ele mentiu. Então, na verdade, é porque ele é um ministro renomado, se tornou um mito no Brasil, conhecido hoje praticamente no mundo todo, pela sua atuação na Lava Jato. Não vou aqui discutir se foi certo ou se foi errado, cada um tem o seu parecer, não sou jurista, mas eu quero que ele prove. Por exemplo, a partir do momento que ele disse que o presidente Bolsonaro ligava para ele pedindo informações de inquéritos sigilosos, e ele não fornecia essas informações e também não denunciou o presidente, ou então pediu para sair dizendo que não concordava com esse vazamento, ele cometeu um crime de prevaricação. Isso é Código de Processo Penal, na invenção do senador Ângelo Coronel que vos fala. Isso é Código Penal. A partir do momento que ele condicionou a entrada no Ministério da Justiça e que o presidente teria que manter uma pensão para a esposa dele em caso de morte, está aí, é uma corrupção passiva. É Código de Processo Penal, não é Código de Coronel, não. E a partir do momento que o presidente também aqueceu, não disse, não negou, é uma corrupção ativa do presidente da República, está no Código de Processo Penal. Então, nesse depoimento que o Moro deu na televisão, em cadeia nacional, houve vários crimes cometidos, de menor monta, de maior monta, que precisa que seja esclarecido, tanto da parte dele, como da parte do presidente. Então, não foi eu que inventei, ele falou em rede nacional. Então, é importante que a gente esclareça esses fatos urgentemente. E espero que logo que a CPMI reabra seus trabalhos, a gente possa deliberar para convocar o ex-ministro Moro para falar.
Mas uma coisa que eu não entendi, senador, o que essas denúncias, né, e todos esses supostos crimes, né, falados na coletiva, o que isso teria a ver com a CPMI das fake news? Qual é a relação? Estava aguardando a sua pergunta. Por que eu não falei nela? A partir do momento que o ministro disse que não assinou a demissão do Valeixo no Diário Oficial da União, ele disse que não assinou. Então, é uma fake news, foi passada uma desinformação ao povo brasileiro. Então, a fake news está, e o argumento para a convocação do ministro está em cima da assinatura que ele não deu e exonerou o Valeixo. Então, houve uma desinformação. O senhor acha que a exoneração do delegado-geral da Polícia Federal, Maurício Vanilch, no Diário Oficial, que teve assinatura eletrônica de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, a pedido, supostamente, do Maurício Valeixo, coisa que o Sérgio Moro depois negou. Ele também negou que tivesse assinado o decreto. Exatamente. Acha que essa exoneração, esse decreto, foi uma fake news? Foi uma fake news. Não pode. O Diário Oficial da União é o diário, vamos supor assim, o mais respeitado da União, é o diário mais importante do Brasil. Você não pode publicar algo dizendo que Constância assinou e Constância depois falar, eu não assinei. O Moro disse que não assinou, mas estava lá constando a assinatura dele. Teve também exoneração a pedido. O Valeixo está sendo convocado também para ver se ele pediu. Porque você não pode dizer que você pediu algo sem você ter pedido. Então, isso também caracteriza uma fake news. Porque, gente, a fake news é o quê? Uma desinformação, um boato, uma mentira, tudo isso é fake news. O nome americano é muito bonito. Quando criaram esse nome lá, que se alastrou pelo Brasil, é fake, tudo é fake, é fake, é fake, é fake. Na verdade, podia se chamar, isso é boato, isso é mentira, isso é desinformação. Então, a partir do momento que o Diário Oficial foi utilizado erroneamente e foi contestado pelo ministro Moro e também ratificado pelo presidente Bolsonaro, se cometeu uma fake news. Por isso que nós estamos convocando o ministro Moro, o ex-ministro Moro. É evidente, Constância, que quando eu falei da corrupção ativa, corrupção passiva, no seu pronunciamento, é porque isso vai ser perguntado lá. Vai ser perguntado. Uhum. Talvez até o próprio ex-ministro possa até esclarecer se ele cometeu ou não, porque o juiz é ele. Quem deve ter a obrigação de saber das leis é ele. Quem tem a obrigação de saber de Código de Processo Penal é ele, não sou eu. Então, ele poderá até fazer defesa prévia, falando que não prevaricou, falando que não cometeu corrupção ativa, ou corrupção passiva, é muito fácil. Mas eu, como magistrado, entendeu? Irei convocá-lo para que ele venha depor e que se esclareça o fato. E essa convocação do ex-ministro Sérgio Moro, ela vai ter que ser aprovada? Como é que funciona essa convocação dele, o rito, dentro da CPMI? O rito é o seguinte, o requerimento é protocolado, como foi, e colocamos para o plenário da comissão decidir. Se a comissão decidir, ele está convocado. Quantas precisam para... Quantas aprovações? Se não me falha a memória, 17 votos. E o senhor vai esperar os trabalhos da CPMI voltarem formalmente, depois da pandemia, para pedir a convocação do ex-ministro Sérgio Moro, ou poderia ser uma... O requerimento já está protocolado eletronicamente. O senhor já protocolou? Já protocolei, está protocolado. Agora só falta votar. Se o plenário decidir... Há uma possibilidade dele depor por videoconferência para os integrantes da CPMI? Olha, no início, eu até solicitei, via questão de ordem, ao presidente Davi, que dotasse a comissão de estrutura para fazermos essas oitivas remotas. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei bem, e ontem eu voltei atrás, porque é ruim para uma CPMI com 30 e tantos parlamentares começar a fazer perguntas remotamente, não ia dar certo. E, além do mais, o seguinte, eu teria que ir para Brasília com a equipe para ficar de frente àquela estrutura que hoje é utilizada no Senado e na Câmara, para, a partir daí, ficar ouvindo senador por senador, deputado por deputado, via internet, isso aí podia cair a ligação, a Câmara pode ficar congelada, como acontece muito lá na transmissão do Senado, e não ia dar certo. Então, como o presidente Davi disse que no dia 15 de maio vai fazer uma avaliação para ver se o Congresso retoma as suas atividades presencial a partir de 1º de junho, é um mês que falta, então vamos dar esse tempo para que a gente consiga ouvir presencialmente, que eu acho de maior valia. E se a aprovação da convocação do Sérgio Moro for aprovada,
o ex-ministro, ele é obrigado a ir depois, né? Ele é obrigado a ir porque ele está sendo convocado, ele não está sendo convidado. Ele não é mais ministro. O doutor Sérgio Moro hoje é um cidadão comum. Ele não é mais juiz, ele não é mais ministro da Justiça, ele é um cidadão comum, como qualquer um outro depoente brasileiro. Então, não existe nenhuma regalia só porque ele foi juiz ou porque ele foi ministro em relação a outros depoentes. Será tratado igualitariamente, como todos foram bem tratados no seio da CPMI. Será tratado com total tranquilidade, com total educação, com total rito regimental. Uhum. Agora, senador, também há muitas críticas contra a CPMI e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que a CPMI seria uma tentativa de silenciar o movimento das redes sociais, né, que é bem forte hoje, né, no Twitter, a briga de Twitter até entre parlamentares, ministros, dentro das redes. Como é que o senhor avalia esse tipo de crítica, que seria uma tentativa de silenciar esse movimento das redes sociais, que é bem novo, né? Gente, você pegar um chip de um morto ou de um laranja, criar uma conta no WhatsApp, pegar a sua cara, botar uma caricatura para você ficar no anonimato, e você depreciar, descarregar ódio e raiva nas pessoas que você não gosta, se isso é calar a imprensa, eu vou morrer tentando calar a imprensa. Porque, para mim, isso é crime grave. O artigo 5º da Constituição Federal ele é claro. Você pode falar mal de quem você quiser, você não pode ficar no anonimato. Você pode criticar, falar mal. Cada pessoa que recebeu a crítica entrar na justiça por crime de calúnia ou difamação. Agora, a partir do momento que você se reveste, se transveste com uma caricatura, com nome falso, com CPF falso, com número de celular pré-pago que ninguém não tem origem, e destila veneno, destila ódio contra as instituições, querendo abalar os pilares da democracia, contra desafetos até de ordem pessoal, contra adversários políticos, achar que isso aí é escalar a imprensa, me desculpe quem falou isso, mas isso para mim é uma grande ignorância, que para mim isso é proteger as pessoas. Quem quer falar mal de Ângelo Coronel, fale botando a sua cara. Agora, você usar um anonimato para me depreciar, isso não dá. Você também, Constância, não ia aceitar alguém no anonimato te depreciar. Porque já sofri isso também, senador. Alguns outros jornalistas sofrem isso. Então, isso não é calar a imprensa, isso não é cessear não, cessear o debate nas redes sociais, né? Isso que algumas pessoas argumentam, que isso seriam críticas... E por que a pessoa não bota a sua cara mesmo para o debate na rede social? Qual é o problema? Por que a pessoa não bota lá seu rosto, seu físico, se não quiser botar só rosto em pé, deitado ou o que for? Porque não debate sem anonimato. Por que o anonimato para debater? Você está lá no Oiapoque, eu estou cá da Bahia. Qual o problema de debater com alguém que está no Oiapoque ou no Chuí? Agora, você lá, com a sua cara para debater. Para eu saber que eu estou debatendo com alguma pessoa humana e não debater talvez com um robô ou debater lá com um perfil fake. Para que isso? Eu já fiz debate, Constância e meus caros internautas, eu já fiz debate e quando eu cheguei ao final, era um perfil fake. Eu perdi meu tempo. Perdi meu tempo debatendo com fake. E chegou ao final, eu fiz uma pergunta e não estava programado para a resposta. Quer dizer, isso não existe, aí não dá. Aí, se isso aí for cercear o direito de expressão, se isso aí for calar a boca da imprensa, eu vou ser condenado por calar a boca da imprensa e vou ser condenado também por cercear a expressão dessas pessoas que utilizam-se às redes com caricatura, com CPF falso. Porque, para mim, isso chama-se marginal digital. Senador, agora mudando o assunto mais atual, sobre a pandemia do coronavírus. A gente também tem visto muita desinformação, né, em relação à pandemia, inclusive de pessoas, né, públicas, como o ex-ministro Osmar Terra, da Cidadania, que fez críticas ao isolamento e acabou tendo algumas das suas publicações banidas também do Twitter. O senhor também está analisando isso? O senhor considera fake news também, esses dados errados do coronavírus? Constância, eu já vou numa outra linha.
Eu não acho que isso é errado, isso eu acho que é uma maneira de agradar o chefe. Se o chefe diz que o isolamento não é necessário e vem alguém e que diz que o isolamento realmente não é necessário, isso aí, me desculpe o ex-ministro Osmar Terra, não o conheço, mas isso aí é para agradar demais o chefe. Isso aqui na Bahia chama-se bajulação. Isso para mim é bajulação. Porque o presidente Donald Trump foi o primeiro também a agir como está agindo o presidente Bolsonaro. O presidente depois deu a mão à palmatória, voltou atrás e hoje prega até o isolamento também. Os países do mundo todo pregam o isolamento. Será que todos esses chefes de estados do mundo estão errados? Somente o presidente do Brasil que é o certo? Isso eu não concordo. Então, essas fake news dizendo, como tem sobre o coronavírus, esquece isolamento é besteira, pode ir para a rua. Isso aí é atentar contra a vida das pessoas. Isso, para mim, é atentar contra a vida das pessoas, você insuflando que as pessoas saiam do isolamento para ir para as ruas, para se aglomerar. Isso não existe, isso não existe. Isso aí, repito, com letras garrafais, é atentado contra a vida das pessoas. Eu acho que qualquer cidadão brasileiro tem o direito de concordar com o seu chefe. Agora, pelo amor de Deus, bajulação, fica piegas. O senhor estuda também chamar o ex-ministro Osmar Terra e outras pessoas que estão fazendo esse tipo de contra-informação, né, nas redes em relação ao coronavírus? Pode ser considerado fake news, como o senhor falou. Constância, não está no nosso radar, a não ser que algum parlamentar protocole o requerimento, como dizem também que vão protocolar convocando a Zambelli, entendeu? Aí é só depois que protocolar, que se o plenário decidir, não tem problema. Ao meu ver, não vejo por quê, mas o plenário é soberano. Porque se pode ser considerado uma fake news, eu acho que entraria no escopo da comissão. Ontem mesmo, eu recebi provavelmente, sei lá, 500 ou 600 mensagens sobre um áudio que vazou da deputada Joyce. Ela pedindo para a telepatia ou para o pessoal dela para abrir perfis para combater. A partir do momento, eu até escrevi vários textos ontem à noite, até a madrugada, e foi bem claro, a partir do momento que ela concordou com o que ela fez, deixou de ser uma fake. Se ela ratificou que fez, não é fake. O que é fake é boato, gente. Fake é mentira. Fake é uma desinformação. Se a deputada Joyce, pelo que eu li também, né, não sei, não vi diretamente dela, mas ela falou que realmente aquele áudio é dela, não teve mentira. Ela não mentiu. Ela concordou que foi dela. Então deixou de ser fake news. Uhum. Agora, seria uma fake se ela falasse que mudaram a voz dela, que não era ela. Aí tudo bem. Nós iríamos correr atrás para descobrir quem cometeu fake a respeito dos pedidos da Joyce House. Aí é outra coisa. Mas ela simplesmente não. Foi eu. Acabou. Acabou a fake. Uhum. Você concorda comigo, Constância? Acabou a fake. Eu não sou senadora. Senador, outro aspecto. O que eu queria saber, por conta desses ataques todos que a CPMI está sofrendo, né? O senhor depois começou a ganhar os holofotes, né, liderando essa comissão. O senhor também recebeu algum tipo de ameaça mais forte? Uma coisa que o senhor mandou analisar? Te deixou mais com medo? Como é que está a sua situação, assim, no momento? Constância, logo que eu assumi a CPMI, eu recebi por volta de 10, 12 e-mails na minha conta oficial do Senado, me ameaçando de morte. Vou encher sua boca de chumbo, você não sabe com quem está mexendo. Graças a Deus, o Google, a plataforma Google, eu sou grato ao Google, descobriu, nós acionamos o Google, porque o e-mail vinha do Gmail, o e-mail do meliante veio do Gmail, uma conta de Gmail. O Google nos localizou o meliante em Minas Gerais, em Belo Horizonte, via o IP, via onde a máquina estava instalada. Olha como a tecnologia é linda. A Polícia Legislativa Federal foi a Belo Horizonte, prendeu a pessoa, colheu o depoimento. Como não foi em flagrante, o Senado abriu um processo e está correndo no Ministério Público Federal. Esperamos que esse cidadão seja punido exemplarmente. E ele, no depoimento, diz que estava alcoolizado. Só que ele passou 10, 12 e-mails em dias alternados. Ou seja, será que esse cara estava alcoolizado 10, 12 dias seguidos? Absurdo. Mas essa foi o primeiro ato que atentaram contra Ângelo Coronel.
Quem foi essa pessoa? Quem é essa pessoa? Um piloto de avião aposentado, saiu nas redes e tudo, um piloto de avião aposentado lá de Belo Horizonte. Entendeu? E a mãe é uma policial civil, para você ter uma ideia. A outra ameaça tem 3 semanas. Eu estava na minha cidade natal, na fazenda que eu tenho lá. Aí estava lá até umas 6 da tarde, 18 horas. Saí e fui para uma outra propriedade para dormir. Não quis ficar nessa. Na madrugada, o caseiro dessa fazenda viu quebra-quebra e gritaria dentro da sede. Ele acionou a polícia, que a fazenda fica a uns 3 quilômetros da sede da cidade, questão de 2, 3 minutos. A polícia chegou, rendeu esse meliante, e ele gritando em voz alta: vou matar coronel, quero matar coronel. A perícia já também está investigando, ele foi detido, fizeram a perícia, detectaram que ele tinha algum distúrbio mental, e estamos agora investigando via Polícia Civil da Bahia, e acionamos também a Polícia Legislativa para ver se houve mando ou se ele agiu só, ou se agiu também com alguém. Como tinha poça de sangue, coletaram também o sangue para ver se o sangue era do cidadão, que não tinha nenhum indício de corte, ou se de alguém que estava com ele. Então, foram 2 vezes que foram, vamos dizer assim, pontuais de ameaça contra a minha pessoa. Nas redes sociais, isso eu não ligo mais. Até que tem hora até que cessam, acho que cansam, porque tem hora que eu vou até para o debate. Mas, como meu pai dizia, no passado, quando ele botou esse nome de coronel não é patente, é um nome de guerra, disse que eu gostava muito de briga, que eu gostava muito de lutar, capoeira, judô, karatê, gostava muito dessas coisas. Ele disse: você está todo um coronel. Meu pai, aquele homem do interior e tal. Aí, então, eu incorporei a Ângelo Coronel já há 20 e tantos anos atrás. Ou seja, então, essas ameaças foram ao meu físico, ao eu, diretamente. E as ameaças virtuais, isso aí no dia a dia, aí sai direto. Mas eu aviso aos meus algozes que podem fazer o que vocês quiserem, que nada disso me intimida, nada disso vai tirar o meu foco de deixar como legado para o país uma rede social que fique somente para as pessoas se socializar, para as pessoas se irmanar, para as pessoas pregar a paz, e expurgar das redes sociais os marginais que querem usar as redes sociais para simplesmente atingir pessoas, para causar discórdia entre as pessoas e depreciar as nossas instituições. O senhor aumentou sua segurança depois que o senhor começou a presidir a CPMI das fake news? Olha, contra a minha vontade, mas tive que aumentar. Hoje a gente com carro blindado, com segurança, em casa, na minha locomoção, e também a membro da minha família, contra a minha vontade. Porque tem uns até que me chamam até, Constância, que querem me encontrar em aeroporto. Eu digo: me manda a tua fisionomia correta, porque tu tá com a caricatura, me manda a tua cara. Na hora que eu chegar no aeroporto, eu ver quem é você, para ver se você é esse macho todo. E a pessoa na RH não manda caricatura, não manda nada. Aquela ameaça virtual, simplesmente achando que eu vou me intimidar. Isso eu recebo diariamente. Vou lhe encontrar no aeroporto. Vou lhe encontrar no aeroporto. Eu doido para saber quem é a pessoa, né? Até para chegar no aeroporto, saber quem é. Para quando vir um tomate ou um ovo, eu saber a direção que veio, saber quem é a pessoa. Mas essa pessoa simplesmente ameaça, mas não mostra a sua cara. Mas faz parte. O senhor manda investigar esse tipo de ameaça, ou já não está mais com medo dessas ameaças? Olha, eu já relevei, porque são tantas, você ia ter que investigar muita gente. E eu sei que quando você investigar um, é capaz de esse um, você sair puxando o fio do novelo e chegar ao mentor. Tudo isso, Constância e meus caros internautas, tem 1 ou 2 mentores. Não tem muitos mentores, não. É 1 ou 2 mentores, e repito, e o patrocinador. Mas os mentores são poucos. Isso aí é uma conclusão que a CPMI já concluiu? Que são não, isso aí é uma conclusão minha. Isso aí não é assunto de CPMI. Ao meu ver, tem 1 ou 2 mentores. Não tem essa cadeia de mentores. Não acredito. Não acredito, porque as coisas são muito, muito similares. Se são similares, ou guarda similitude entre uma e outra, é porque é uma cabeça ou 2 cabeças no mato. Agora, uma coisa também, a troca de comando da Diretoria-Geral da Polícia Federal vai impactar em alguma coisa os trabalhos da CPMI? Quem assumiu agora foi o Ramagem, né, que tem um nível de intimidade com a família, né, com o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro.
Você acha que isso pode ser um problema para a CPMI? Atualmente, há um grupo da Polícia Federal ajudando a comissão, né, da CPMI das fake news. Se preocupa isso? Constância, eu não me preocupo, porque é o seguinte, eu sou muito franco. É o cargo de confiança, é cargo de livre nomeação do presidente, ele nomeia quem ele quer. Eu não acredito que o próprio Ramagem, não o conheço, por ser amigo dos filhos, que ele vai de encontro aos seus agentes, aos seus delegados, aos seus superintendentes de Estado, para querer tentar encobrir algo, caso tenha algo de errado. Eu não acredito. Todo mundo tem o seu nome também a zelar. Amizade tem limite. Ninguém vai para o suicídio por amizade. Então, não acredito que o Ramagem vá para o seu suicídio, o seu autossuicídio da sua carreira de policial federal para proteger algo ou alguém. Porque também ele não vai ter o processo na mão dele. O processo roda dentro de uma corporação como a Polícia Federal. Então, eu não vejo, para a CPMI, eu acredito que não irá alterar em nada. Hoje, atualmente, quantas pessoas da Polícia Federal estão ajudando os trabalhos da comissão? Hoje nós temos um delegado federal e temos também apoio da OAB, temos apoio de alguns membros do Ministério Público, temos apoio de pessoas que têm expertise nessa área tecnológica, entendeu? Nós temos essa equipe. E temos o apoio da Polícia Legislativa do Senado, a polícia muito eficaz, polícia muito boa, bem treinada. Quero até agradecer todo o apoio da Polícia Legislativa do Senado Federal. Então, nós estamos bem, com uma estrutura razoável, mas é evidente que precisa dar mais uma reforçada, principalmente nessa área tecnológica, que é uma área, é um mundo ainda. E nós temos outro problema seríssimo, Constância, meus caros internautas, que ainda não chegou, mas está para chegar a qualquer momento, que são as deepfakes. Entendeu? Você pega a sua fisionomia, sua voz, Constância, e bota em outra pessoa e saia tudo como se fosse você, sem ser você. Então, nós temos que ter muito cuidado também com as deepfakes, que eu acho que isso também pode chegar no Brasil como se fosse uma pandemia a qualquer momento. Então, nós temos que nos preparar para essa tecnologia do mal. E como é que está o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à comissão? O senhor pediu para incrementar a CPMI, ele está cooperando, ele está ajudando? Como é que está sendo esse diálogo com o Davi Alcolumbre? Não, o Alcolumbre tem agido dentro da imparcialidade, neutralidade, o que a CPMI pede o que uma comissão parlamentar de inquérito tem direito, ele tem nos concedido sem nenhum problema. Não causou até então nenhum empecilho aos trabalhos da comissão. Quais foram os últimos pedidos que o senhor fez ontem para o Davi Alcolumbre? Eu pedi que liberasse mais 2 pessoas para dar mais um reforço à nossa equipe. Porque tem muita equipe voluntários. Eu quero também pessoas que trabalhem mais oficial também. Quantas pessoas no total trabalham na CPMI hoje em dia? Qual a equipe? Se você for contar com os assessores disponibilizados pelos gabinetes, eu acredito que poderemos chegar aí a uns 15. Porque, além da equipe do Senado, tem também senadores e deputados que disponibilizaram pessoas que têm expertise. Uma equipe boa. A CPMI vai até quando? Ela vai até CPMI, o prazo agora é indeterminado. Ela não tem prazo mais de finalizar, porque ela vai começar a contar depois quando acabar a cessar a coronavírus. Então, o coronavírus pode demorar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Então, provavelmente, ela vai adentrar para o ano de 2021, podendo até passar o ano de 2021 ainda com a CPMI em vigor. Porque nós queremos, inclusive, que já nas eleições deste ano, a gente já tenha um trabalho bem fundamentado para tentar servir até de receber denúncias caso alguém vá de encontro às leis eleitorais. Vamos criar, quem sabe, até um disque denúncia dentro da própria CPMI. Legal isso. Estamos cogitando, porque muitas vezes você está no interior do Brasil e acontece um fato, até você achar um promotor que está lá. Geralmente tem várias cidades que não tem promotor. Na minha Bahia, por exemplo, não tem promotor em todas as cidades. Então, você não tem a quem denunciar. Então, nós queremos abrir um disque de denúncia e, na hora H, via também tecnologia, saber qual é o promotor mais próximo daquela cidade para poder a pessoa entrar na justiça. Estamos bolando aí esse aplicativo, esperamos aí que dê certo. Ainda tudo sem projeto. O Eduardo Bolsonaro também ventilando
tem ventilado uma tentativa de pedir a suspeição do senhor, né, na condução da CPMI. Ele disse que o senhor está muito opinativo em relação ao presidente. O senhor tem algum receio disso, de ser realmente um movimento de suspeição do senhor à frente da comissão? Eu até conheci o deputado Eduardo, estive com ele talvez no plenário 1 ou 2 vezes, e queria falar para ele que o presidente não é investigado na CPMI. O presidente não é investigado. Até então, não chegou às minhas mãos nada de investigação contra o atual presidente Bolsonaro. Então, eu ter a minha maneira de ser fora do plenário da CPMI diz respeito a mim. Não diz respeito a ninguém, diz respeito a Ângelo Coronel. Eu falar bem ou mal do presidente ou de alguma pessoa ligada ao presidente, isso é um problema meu fora do seio da CPMI. Na CPMI eu sou juiz, na CPMI eu sou literalmente imparcial. E tem lá membros do PSL, membros ligados à família Bolsonaro, que sabem que eu sou imparcial. Evidentemente, quando você toma uma decisão que desagrada um lado, esse lado fica insatisfeito. Já teve pessoas do PT que ficaram insatisfeitas comigo. Já teve parlamentar do PT ficaram zangados porque eu tomei uma decisão que não era a decisão que eles queriam. Como também tem gente ligada ao governo, quando eu tomei a decisão, eles ficaram zangados comigo. Mas isso aí chama-se imparcialidade, gente. Eu não estou lá, eu não tenho lado. Isso é igual um juiz de futebol, que ele torce para o Flamengo, mas vai para o estádio, está lá Flamengo e Fluminense. Ele não vai gritar no gol do Flamengo, mesmo ele sendo flamenguista. Ele pode depois terminar o jogo, ele pode ir para um bar, beber, comemorar a vitória do Flamengo. Dando aqui um exemplo do futebol, já que o presidente gosta muito de fazer parábolas com o futebol. Então, você torcer não significa você interferir. A mesma coisa do juiz. O juiz torce, mas não vai lá interferir, fazer um gol ou marcar um pênalti para favorecer o Fluminense. Eu não estou lá para prejudicar ninguém. A minha posição dentro da CPMI, das fake news, é que a gente chegue às verdades e que a gente puna quem mereça ser punido, tanto agora como também colocar uma comissão para ser uma blindagem para o futuro, para termos eleições tranquilas, eleições limpas. É isso que eu quero. E também proteger dados e proteger a sociedade, que é o mais importante. Agora, qual é o próximo passo da comissão? Sim, a um curto prazo. É uma novidade para a gente. Constância e caros internautas, o passo é o seguinte, como eu te falei lá no início, estamos com a nossa equipe trabalhando paralelamente. Oficialmente não podemos fazer nada, porque a comissão está hibernada nesse momento, está paralisada as suas atividades, como todas as comissões do Congresso, e eu não posso te adiantar nada. Estamos no curso de investigação, porque aí sim é que talvez o Eduardo vai dizer, ele realmente está está tomando lado, está tomando partido, está sendo contra. E eu não quero dar o direito a que ninguém diga que Ângelo Coronel está sendo tendencioso. E eu não sou tendencioso. Mesmo as pessoas do lado de lá achando que eu sou, como também gente do PT achou que eu era tendencioso ao lado de Bolsonaro. Imagine, eu tenho hora que eu recebo porrada dos dois lados. Mas não tem problema, não. Eu bato de um lado, desvio. Isso aí, quando a gente fazia essas artes marciais, sempre lutava, se desviava dos ataques. É o meu caso. Então, vi um ataque de cá, eu viro o vidro, vi um de cá, eu viro para cá e vou tocando. O importante é que a gente termine na paz. Termine na paz. E quem tiver de ser punido, que se puna. Se tiver de ser punido alguém, que se pune esse alguém. Só que não é a CPMI que vai punir. Quando terminar, é bom até que o internauta que ligou agora, quando terminar as investigações, a gente vota o relatório, esse relatório final vai encaminhado ao Ministério Público, para o Ministério Público abrir as ações criminais. A gente dá o indicativo que aquela pessoa está comprometida, e cabe ao Ministério Público abrir ou não aquela ação. E se for um problema de deputado ou senador, além de encaminhar para o MPF, Ministério Público Federal, a gente encaminha para o Conselho de Ética das duas casas. Quem vai julgar? Os Conselhos de Ética. Quem vai julgar? Ministério Público com o Supremo Tribunal Federal. A CPMI não faz nada disso. A CPMI é investigativa. Beleza. Obrigada, senador, pela entrevista. E a gente aguarda, então, as novidades da comissão parlamentar sobre as fake news. Obrigado a você, Constância. Por atender a gente nessa quarentena. Obrigado a você, Constância. Obrigado a todos os internautas que disponibilizaram um pouco do seu tempo para nos assistir. Bom dia a todos. Bom dia.